Vamos ver agora então o dimensionamento do projeto. Então, a primeira configuração que a gente precisa fazer é a de opções de cálculo, né? A forma de cálculo do projeto, que a gente acessa aqui pela aba Análises e Options. E ele vai abrir essa janela aqui de Calculation Options. Então a gente vai clicar na primeira opção, que é Base Calculation Options, e na janela de propriedades a gente procura aqui o campo Time Analysis Type, né? Então, se tiver em EPS, a gente precisa alterar para Steady State. Então a gente vai calcular o projeto numa condição fixa, ao invés de uma variação horária. Beleza? Então essa é a primeira configuração. A segunda é da inserção da vazão do projeto, né? O consumo para cada nó aqui do nosso projeto. Para isso, a gente vai precisar daquele cálculo da população futura, né? Da projeção de população e a vazão de projeto, que está considerando o consumo por habitante. Então depende, né? O padrão vai de 150 a 200 litros por habitante dia, multiplicado ali pelo K1 e K2, que estão adotados com 1,2 e 1,5. Ele vai dar o consumo diário, né? Que seria a vazão aqui do projeto. E a gente vai precisar da população futura, da vazão considerada por habitante. Então aqui nesse caso considerei 200 litros por habitante dia, multiplicado ali então pelo K1 e K2, que vai me dar a vazão de projeto. Essa vazão de projeto eu vou dividir pelo número de nós utilizados lá no traçado e dividir ainda por 86.400 para ter a vazão em litros por segundo. E vai ser esse valor que eu vou precisar inserir lá no projeto. Para descobrir o número de nós, né, eu posso vir aqui em View, Flex Tables, Junction. Aqui ele já vai mostrar embaixo o número de nós, né? Nesse caso eu diminuí o meu projeto para facilitar a representação, mas aqui vai dar bem mais, né, para a maioria dos projetos ali, em torno de 1000 ou mais que isso. Então aqui vai ser o número de elementos que eu vou inserir aqui para dividir. Então isso aqui eu estou considerando o meu projeto inteiro. E lembra, ele tem que estar em litros por segundo. Então essa vazão é o que a gente está considerando que está sendo consumido em cada nó do projeto. Tá? Como a gente está fazendo uma aproximação, né? A gente não está criando um nó para cada residência, para cada economia. Então a gente está aproximando para os nós dos vértices de cada quadra. Beleza? Então esse valor que foi calculado aqui eu vou inserir lá no Order Gems. Então para inserir aqui eu vou na aba de Componentes, Demand Center e Demand Control Center. Então essa vai ser a opção de cálculo que a gente vai utilizar, colocando uma vazão em cada nó, né? Uma vazão de consumo em cada nó. Posso clicar em Yes aqui. Aqui não vai ter nada carregado, então vou carregar todos os nós do projeto. Clicando aqui em New Initialize Demands for All Elements. Então aqui eu carreguei todos os nós e eu vou inserir a mesma vazão de consumo para cada nó do meu projeto. Para isso eu clico com o botão direito aqui no título da coluna, Global Edit, e aí eu vou inserir aquele valor calculado. Então eu posso simplesmente copiar e colar aqui. Se ele não tiver com um número de casas suficientes, na verdade é só uma representação, ele pega todos os valores, mas dá para clicar aqui, Units and Formatting, e trocar aqui a precisão de representação também, tá? Então é só isso, dá um close e agora sim a gente consegue iniciar o dimensionamento. Então antes de usar efetivamente a ferramenta de dimensionamento, a gente vai fazer um pré-dimensionamento, né, para ver como que está o projeto sem que a gente tenha mexido em nada por enquanto, né? Só com a topografia e o traçado já realizado. Então, antes disso, a gente vai trocar a representação de simbologia aqui. A gente deixou essa forma só para facilitar o traçado e agora a gente precisa dos dados de dimensionamento. Então, vou desativar a visualização e ativar os dados que a gente criou lá para a representação do projeto. Uma das coisas que a gente pode fazer já, né, é definir um diâmetro padrão dos tubos para ele iniciar o dimensionamento. Então a gente vem aqui em View, Flex Tables, Pipe, e a gente coloca um valor padrão, valor médio ali, pode ser 200, 250, 300, né? Mas o ideal é entre 200 e 250. Então a gente clica com o botão direito lá na coluna de diâmetro, Global Edit, e coloca aqui o valor. Então ele vai inserir o mesmo valor para todos os tubos do projeto. Isso é para iniciar o dimensionamento, né? E aí a gente confere ali, né, a representação. Ó, tem na legenda aqui 200 milímetros. Outra coisa que é interessante fazer é deixar pré-definido um protótipo de tubulação. Porque como eu falei, muito provavelmente a gente vai precisar aumentar o traçado da rede aqui, né, para corrigir as pressões e as velocidades. Então, se a gente criar diretamente um tubo, ele entra
com o valor padrão, que é de 152,4 milímetros. É um padrão do programa. Então a gente pode deixar criado um protótipo para que todos os tubos criados entrem num diâmetro, pelo menos entre os que a gente utiliza. Pode ser 200, 150, 300 milímetros. Então a gente vem aqui em View e abre a janela aqui de Prototypes. Ele vai abrir essa janelinha aqui. E aqui, ó, eu vou criar um protótipo para tubo, né? Então, para o pipe ali. Clico no botão direito, New. E nele, a única coisa que eu preciso deixar pré-configurado é o diâmetro e o restante dos dados, né? Então, olhando aqui na janela de propriedades, ó, posso colocar um diâmetro de 200, o material, vou colocar PVC. E automaticamente ele pega o restante dos dados. Então é só isso, se quiser renomear. Agora qualquer tubo que a gente criar vai entrar com essas configurações automaticamente. A gente não vai precisar ficar corrigindo toda hora, tá? Então já facilita um pouco. E aí o próximo passo para o dimensionamento vai ser, como eu falei, um pré-dimensionamento. Então com as condições que a gente já tem aqui, a gente vai lá na aba Análises, dá um Validate primeiro para ver se não tem nada errado no traçado e na posição dos elementos. E agora a gente clica aqui em Compute. Ele vai aparecer aqui a mensagem de aviso e aqui, né, ele está dizendo que tem pressões negativas. Então, ele vai mostrar aqui, né, quais as condições de pressão em todos os pontos. A gente vai utilizar só para ter uma prévia e rodar na próxima etapa, né, um dimensionamento das tubulações para ver o que o programa sugere, né, de diâmetros aí que a gente pode trabalhar. A única coisa mais importante que a gente vê aqui, né, é a partir do reservatório. Então, os pontos mais próximos do reservatório são os mais críticos, né? Eles precisam ter prioritariamente a pressão, porque nessa condição eu não tenho muito o que fazer, né? Ou eu elevo o reservatório, ou eu altero um pouco o diâmetro para ver se a pressão chega o suficiente. Então, aqui, logo depois do reservatório, eu tenho uma pressão de 4,32 e 3,25 ali. Então, nesse caso, eu preciso elevar o reservatório pelo menos o suficiente para dar 10 metros de coluna d'água em cada um desses pontos. Então, posso elevar aqui, nesse caso, pelo menos uns 10 metros em relação à topografia original, né? Então, aqui ele está em 416, eu vou elevar para 426. E vou rodar o programa aqui de novo. Ó, então, agora ele já mostrou, né? Já deu a pressão suficiente ali para os meus pontos. Isso é para o ponto próximo. Claro, depois eu vou ter que verificar os pontos mais distantes e mais críticos do projeto. E aí, então, a gente vai entrar no dimensionamento, né, na função de dimensionamento de tubos aqui do WaterGems, que vai ser no próximo vídeo.